E se eu te dissesse que comprar um veículo de luxo de ponta após o término da garantia de fábrica pode ser, na verdade, a jogada financeira mais brilhante que você já fez? Parece quase impossível, não é? No entanto, há um Mercedes Classe E 2010 rodando pela Califórnia com 350 mil milhas no odômetro que acumulou contas de reparo mais baixas do que um Honda Civic padrão. Tudo isso mantendo um rodar tão suave quanto uma nuvem flutuando sobre manteiga. Hoje, estamos contando 12 carros de luxo que se tornam verdadeiras pechinchas assim que aquele selo original de garantia desaparece. Você vai querer ficar ligado até o final, porque nossa escolha número um é realmente chocante. Esta máquina de luxo específica consegue, na verdade, se tornar mais confiável à medida que envelhece. Top 1 Infiniti Q50 Red Sport, 2016 a 2020. Iniciando nossa lista está um carro onde os engenheiros aparentemente esqueceram que deveriam projetar problemas caros no veículo. Quando a Infiniti desenvolveu o Q50 Red Sport, em vez de criar outro sorvedouro de dinheiro premium, eles acidentalmente projetaram o que os mecânicos agora chamam de o carro de luxo mais chato de se trabalhar, simplesmente porque quase nada quebra. O motor V6 biturbo VR30 DDTT não era apenas uma potência com 400 cavalos. Ele foi construído para ser mais resistente do que bife de segunda. A Nissan submeteu este motor a condições de teste que fariam veículos do Mad Max chorar de inveja. O resultado final foi um motor tão robusto que até os gerentes de garantia da Infiniti começaram a questionar suas próprias carreiras. A melhor parte de comprar um Q50 pós-garantia é que o enorme abismo de depreciação trabalha inteiramente a seu favor. Esses veículos perdem cerca de 60% de seu valor nos primeiros 5 anos. Depois, estabilizam porque compradores experientes percebem que estão obtendo um desempenho de nível alemão aliado à confiabilidade japonesa pelo preço de um Hyundai. Os materiais internos foram escolhidos por pessoas que entenderam que o verdadeiro luxo significa qualidade duradoura, em vez de apenas truques chamativos. Você recebe acabamento em alumínio real, couro legítimo que envelhece como um bom vinho e eletrônicos de fornecedores que constroem componentes para caças a jato. Aqui está o verdadeiro diferencial. Oficinas independentes adoram trabalhar nesses carros porque eles são mecanicamente simples. Você não precisa de ferramentas proprietárias ou procedimentos de diagnóstico exclusivos da concessionária. Quando uma peça finalmente se desgasta após 150 mil milhas, o custo geralmente é a metade do que a BMW cobraria. As seguradoras também favorecem silenciosamente o QC50, porque eles raramente quebram e as peças têm preços razoáveis. É como se a Infiniti tivesse acidentalmente construído o carro de luxo pós-garantia perfeito, enquanto todos os outros fabricantes estavam ocupados projetando receitas de reparo baseadas em assinaturas. Top 2, Genesis G80, 2017 a 2020. Em seguida, temos um carro de uma marca que olhou para os alemães, cobrando os 80 mil Harleys por carros de luxo, que exigiam os 5 mil Harleys em reparos todos os anos, e decidiu fazer as coisas de forma diferente. O que a Genesis criou não foi apenas um concorrente. Foi algo tão embaraçosamente superior que os engenheiros alemães provavelmente começaram a atualizar seus currículos. O motor V6 de 3,8 litros, naturalmente aspirado, era tão superdimensionado que os contadores da Hyundai provavelmente tiveram pesadelos com os custos de produção. Este não era um motor de alto desempenho estressado. Era um mestre zen mecânico capaz de rodar em velocidades de rodovia o dia todo, ronronando como um gato satisfeito. A Genesis não visava apenas igualar o luxo alemão. Eles o superaram enquanto construíam um nível de confiabilidade que fazia suas próprias garantias de 10 anos parecerem conservadoras. O processo de pintura, por si só, envolveu mais etapas do que a maioria dos fabricantes usa para seus modelos principais, resultando em um acabamento que parece novo de showroom, mesmo após 5 invernos brutais. O sistema de suspensão a ar, que geralmente é uma sentença de morte para um carro de luxo usado, foi redesenhado com o tipo de redundância que a NASA aprovaria. Enquanto um proprietário de BMW X5 pode reservar
3.000 para reparos na suspensão, os proprietários de G80 estão apenas aproveitando a qualidade de rodagem. Os G80s pós-garantia estão se tornando um grande segredo entre os entusiastas de carros de luxo. Você recebe recursos de topo de linha, materiais que rivalizam com um Bentley e confiabilidade que deixa a Lexus nervosa. Tudo pelo preço de um Camry completo. O cronograma de manutenção parece uma piada comparado aos rivais europeus. Você está olhando para trocas de óleo a cada 7.500 milhas e um serviço de transmissão a cada 60.000 milhas. É só isso. Não há trocas de filtro de ar do motor de 500 Harleys, nem limpezas de fluido de freio de os 800, nem substituições de velas de ignição de os 1.200 Harleys. Top 3. Lexus GS 350 F Sport, 2013 a 2020. Passando para um veículo projetado para provar que o luxo pode ser confiável sem ser sem graça, temos este destaque da divisão de luxo da Toyota. Eles criaram acidentalmente um sedã de luxo tão inquebrável que os mecânicos começaram a recomendá-los para suas próprias mães. O motor V6 de 3,5 litros, naturalmente aspirado, foi essencialmente a carta de amor da Toyota para pessoas que queriam luxo sem drama. Este motor era tão pouco exigido em velocidades de cruzeiro que os engenheiros provavelmente se perguntaram se o tinham feito confiável demais para o próprio bem. A transmissão automática de 8 velocidades foi calibrada para trocas suaves como seda, projetadas para durar para sempre. Enquanto a BMW estava ocupada construindo transmissões com 17 modos de programação diferentes que confundiam os computadores de bordo, a Lexus construiu uma que simplesmente funcionava perfeitamente por 300.000 milhas. O que torna a posse de um GS pós-garantia tão especial é que esses carros realmente parecem melhorar com a idade. O couro amacia perfeitamente, o motor se solta o suficiente para rodar ainda mais suave e a suspensão se ajusta àquela qualidade de rodagem perfeita da Lexus que os carros mais novos levam anos para alcançar. O pacote F-Sport não era apenas visual, incluía ajuste de suspensão e componentes de freio testados em Nürburgring. Você obtém capacidade de desempenho genuína, combinada com a confiabilidade da Lexus, uma combinação que é mais rara que um unicórnio no mundo dos carros de luxo. Os valores de revenda permanecem muito fortes, porque os compradores informados entendem que estão adquirindo um carro de luxo que durará mais que a maioria dos carros populares, proporcionando uma experiência premium durante toda a sua vida útil prolongada. Quem é esperto compra um modelo GS de 5 anos e o dirige pelos próximos 15 anos. Top 4. Porsche Cayenne S 2011 a 2018. Nossa próxima entrada vem dos engenheiros da Porsche, que adaptaram sua filosofia de confiabilidade de carros esportivos para uma estrutura de SUV. Eles criaram algo mágico, um SUV de luxo que poderia sobreviver aos rigores da rotina escolar, mantendo a lendária qualidade de construção de um Porsche. Os motores V6 e V8 naturalmente aspirados e superalimentados não eram apenas potentes, eram tão confiáveis quanto equipamentos agrícolas. A Porsche testou essas unidades de força em condições que fariam o transporte comercial parecer suave. O resultado é uma linha de motores que regularmente ultrapassa a marca de 200.000 milhas, mantendo sua suavidade original. A genialidade do Cayenne foi a recusa da Porsche em comprometer a qualidade em favor do apelo de massa. Cada componente foi construído seguindo padrões de carros esportivos e depois adaptado para o serviço em um SUV. Estamos falando de maçanetas testadas para 100.000 ciclos, reguladores de janela projetados para 20 anos de uso e motores de assento que provavelmente poderiam sobreviver ao apocalipse. Cayennes pós-garantia representam um valor incrível, porque a curva de depreciação se estabiliza dramaticamente após o 6º ano. Você obtém a excelência da engenharia alemã, a qualidade de construção Porsche e a praticidade de um SUV a preços que realmente fazem sentido para humanos normais. Os custos de manutenção também são surpreendentemente razoáveis para um produto Porsche. Oficinas independentes podem lidar com a maioria dos serviços. A disponibilidade de peças é excelente e os sistemas mecânicos são simples o suficiente para que um mecânico competente
possa mantê-los funcionando indefinidamente. É uma bela ironia. Enquanto os proprietários de Range Rover planejavam orçamentos para desastres na suspensão a ar e os motoristas de BMW X5 cuidavam de bombas de água falhando, os proprietários de Cayenne estavam apenas dirigindo. O item de manutenção mais emocionante geralmente era apenas uma troca de óleo a cada 10 mil milhas. Top 5 Cadillac XTS Platinum, 2013 a 2019. Para o número 8, olhamos para o sedã de luxo de tamanho normal da GM que foi construído para realmente funcionar. O que eles criaram foi a resposta da América ao luxo alemão, exceto que era mais confiável, mais confortável e custava metade para manter. O motor VV6 de 3,6 litros naturalmente aspirado era tão robusto que os departamentos de garantia da Cadillac provavelmente sentiam que estavam cometendo fraude ao vender cobertura estendida. Esta unidade de força foi testada em frotas de táxi, aplicações policiais e uso comercial pesado. Se ele conseguisse sobreviver à vida de um carro de polícia de Detroit, conseguiria sobreviver a qualquer coisa que você jogasse nele. A suspensão Magnetic Ride Control foi pura genialidade de engenharia. Não há molas pneumáticas para vazar e nem hidráulica complicada para falhar. Ela apenas usa amortecedores eletromagnéticos que se ajustam milhares de vezes por segundo, enquanto duram para sempre. Os proprietários alemães de carros de luxo que estão lendo isso provavelmente estão chorando agora. Os materiais internos foram obtidos de fornecedores que aparentemente pensaram que estavam mobiliando aeronaves particulares. O couro foi selecionado à mão, o acabamento em madeira era real e os detalhes em metal eram feitos de metal. Conceitos revolucionários no mundo dos carros de luxo modernos. Ser dono de um XTS pós-garantia é como descobrir um código de trapaça para carros de luxo. Você obtém tecnologia de luxo americana de topo que realmente funciona e custos de manutenção que não vão falir o fundo da faculdade de seus filhos. A curva de depreciação trabalha maravilhosamente a favor do comprador, já que esses carros perdem 65% de seu valor em 5 anos e depois se estabilizam à medida que se espalha a notícia sobre sua confiabilidade. Compradores inteligentes estão adquirindo o equivalente aos 60 mil Harleys de luxo por os 20 mil Harleys, enquanto os alemães ainda estão pagando sua depreciação inicial. Top 6 Acura RLX Sport Hybrid, 2014 a 2020. Em seguida, temos o carro-chefe de luxo da Honda, que representou seus engenheiros dizendo: "Vamos construir o carro de luxo mais confiável já concebido." O que surgiu foi um tour de force tecnológico que fez os carros de luxo alemães parecerem primitivos, durando o dobro do tempo. O sistema híbrido não era apenas sobre eficiência. Foi a demonstração da Honda de como a confiabilidade de um carro de luxo deveria funcionar. Ele possui 3 motores elétricos, um motor a gasolina e uma transmissão que era basicamente indestrutível. O sistema era tão sofisticado que a NASA provavelmente tomou notas. O motor V6, naturalmente aspirado, foi emparelhado com motores elétricos em uma configuração tão confiável que a Honda ofereceu garantias do sistema híbrido que deixaram os fabricantes alemães muito nervosos. Isso não era tecnologia experimental. Era um luxo pronto para produção que, por acaso, consumia combustível como um Prius. O sistema de tração nas 4 rodas usava motores elétricos individuais para as rodas traseiras, proporcionando tração que envergonhava os sistemas mecânicos tradicionais, eliminando os componentes que normalmente falham. Não há diferenciais, nem eixos de transmissão, nem caixas de transferência. Apenas motores elétricos que duravam para sempre. A posse de um RLX pós-garantia é como ter uma bola de cristal de carro de luxo. Você pode prever seus custos de manutenção com anos de antecedência, porque eles são basicamente apenas trocas de óleo e rodízio de pneus. Os engenheiros da Honda aparentemente esqueceram que deveriam incluir intervalos de reparo caros. O interior apresentava materiais e qualidade de construção que rivalizavam com carros que custavam o dobro. Cada superfície era macia ao toque. Cada controle era precisamente amortecido e cada sistema eletrônico foi testado conforme os padrões obsessivos de confiabilidade da Honda. Top 7.
BMW 550i, 2011 a 2016. Continuando nossa contagem regressiva, temos um veículo que prova que até as marcas mais complexas podem acertar. Quando a BMW finalmente resolveu o motor V8 N63 nos anos posteriores, eles acidentalmente criaram algo milagroso. Um BMW que não te deixa na mão. O 550i tornou-se o carro que os engenheiros da BMW sempre sonharam em construir, mas geralmente estavam ocupados demais, criando problemas complicados para conseguir. O motor V8 de 4,4 litros biturbo, depois que a BMW parou de tratar a confiabilidade como um palavrão, tornou-se uma potência que poderia sobreviver a quase tudo. A BMW resolveu os problemas iniciais de resfriamento, demitiu quem projetou o sistema de injeção de combustível original e basicamente reconstruiu tudo o que fazia os primeiros proprietários chorarem. A transmissão automática de 8 velocidades já era robusta em outras aplicações, mas combinada com o motor N63 refinado, criou uma combinação de trem de força que podia lidar com desempenho sério enquanto durava centenas de milhares de milhas. O que torna especial possuir um 550i pós-garantia é que esses carros oferecem desempenho de nível M5 com a confiabilidade de um Série 5. A curva de depreciação derruba esses carros para preços acessíveis, enquanto as melhorias mecânicas os tornam genuinamente dependentes. A qualidade de rodagem foi perfeitamente calibrada para compradores de carros de luxo que ocasionalmente queriam envergonhar carros esportivos em semáforos. O modo Comfort proporcionava a suavidade de uma limusine, enquanto o modo Sport Plus transformava o carro em uma legítima máquina de desempenho. Especialistas independentes em BMW podem manter esses carros sem ferramentas exclusivas da concessionária. A disponibilidade de peças é excelente e os sistemas mecânicos são simples o suficiente para que técnicos qualificados possam mantê-los funcionando indefinidamente sem estourar seu orçamento. Top 8. Lexus LS 460, 2007 a 2017. Para o número 5, olhamos para um carro-chefe que foi projetado para fazer os engenheiros alemães chorarem como crianças mimadas. O LS 460 representou a Toyota dizendo: "Olhem só isso", para cada engenheiro alemão que achava que a confiabilidade era opcional em um carro de luxo. O motor V8 de 4,6 litros, naturalmente aspirado, era tão superdimensionado que os contadores da Toyota provavelmente precisaram de terapia depois de ver os custos de produção. Esta unidade de força foi projetada para durar mais que baratas em um apocalipse nuclear, entregando potência de forma mais suave que um uísque envelhecido. A transmissão automática de 8 velocidades foi calibrada para uma suavidade que fazia os passageiros questionarem se o carro estava realmente se movendo. As trocas eram tão imperceptíveis que dirigir se tornava uma meditação sobre a perfeição mecânica. Cada componente foi projetado assumindo que precisaria funcionar perfeitamente por 20 anos. O controle de clima mantinha a temperatura perfeita independentemente das condições externas. Os motores dos assentos operavam com precisão suíça e o sistema de áudio entregava uma acústica de sala de concerto. Ser dono de um LS pós-garantia é como descobrir o nirvana automotivo. Você obtém experiências de luxo topo de linha, enquanto a manutenção consiste principalmente em trocas de óleo e admiração do acabamento da pintura. Esses carros não quebram, eles apenas acumulam milhas enquanto proporcionam uma poesia em transporte. Os valores de revenda permanecem fortes, porque compradores informados de carros de luxo entendem que estão adquirindo algo próximo da perfeição automotiva. Um LS 460 bem mantido representa o auge da condução de luxo confiável. Top 9 Genesis G90 Ultimate, 2017 a 2020. Entrando nos nossos 4 primeiros, temos um sedã topo de linha, onde os engenheiros aparentemente olharam para as contas de reparo dos carros de luxo alemães e pensaram: isso é um assalto à mão armada disfarçado de engenharia premium. O que eles criaram foi um sedã de luxo que superou os alemães em luxo, sendo mais confiável que um relógio suíço. O motor V8 de 5,0 litros naturalmente aspirado era pura poesia mecânica, escrita em aço e precisão.
Esta unidade de força entregava aceleração sem esforço, enquanto consumia combustível premium de forma mais polida do que a maioria dos motores de 4 cilindros. Basicamente uma feitiçaria automotiva que desafiava a física. O sistema de suspensão a ar foi completamente reprojetado com as lições aprendidas com as falhas alemãs. Cada componente foi superdimensionado, cada sensor era redundante e cada algoritmo de software foi testado até que a falha se tornasse matematicamente impossível. Os materiais internos foram obtidos de fornecedores que aparentemente pensaram que estavam mobiliando carros da Rolls-Royce. Couro semi-anilina, acabamento em madeira real e detalhes em metal que eram realmente metal, criaram um ambiente que rivalizava com carros que custavam o dobro. Ser dono de um G90 pós-garantia representa o negócio do século em carros de luxo. Você obtém materiais de classe S, tecnologia de série 7 e o refinamento do A8 a preços que fazem sentido financeiro para pessoas que entendem de valor. O cronograma de manutenção foi projetado por pessoas que esqueceram que deveriam gerar receita de serviço. Você tem trocas de óleo a cada 7.500 milhas e serviço de transmissão a cada 60 mil milhas. Não há trocas de filtro de ar de US 500 highways, nem serviços de fluido de freio de US 800 highways, nem substituições de velas de US 1.200 highways. Top 10. Porsche Panamera S 2014 a 2016. No terceiro lugar, temos um carro esportivo de 4 portas, onde os engenheiros da Porsche não comprometeram os padrões de confiabilidade que tornaram o 911 lendário. O resultado foi um sedã de luxo que poderia envergonhar supercarros enquanto proporcionava praticidade familiar. Os motores V6 e V8, naturalmente aspirados e superalimentados, não eram apenas potentes, foram construídos seguindo os padrões obsessivos de confiabilidade da Porsche. Essas unidades de força foram testadas em condições que deixariam motores de aviação comercial nervosos. A transmissão PDK alcançou a perfeição de confiabilidade na aplicação do Panamera, oferecendo operação de dupla embreagem de 7 velocidades, que trocava mais rápido que os reflexos humanos, sendo virtualmente indestrutível. O modo manual proporcionava o engajamento de um carro esportivo, enquanto o modo automático entregava a suavidade de um carro de luxo. A engenharia do chassi era puro DNA Porsche, precisa, responsiva e construída para lidar com desempenho sério, enquanto durava indefinidamente. Cada componente da suspensão foi testado conforme os padrões de corrida e depois refinado para o uso em carros de luxo. Ser dono de um Panamera pós-garantia é como ter uma máquina do tempo de carros de luxo. Você obtém o desempenho atual de um supercarro com confiabilidade comprovada a longo prazo, a preços que representam um valor genuíno. A curva de depreciação trabalha maravilhosamente para os segundos proprietários, já que esses carros perdem 60% de seu valor em 5 anos e depois estabilizam à medida que a notícia se espalha sobre sua confiabilidade. Compradores espertos estão obtendo o equivalente a US 150 mil hards de engenharia por US 60 mil hards. Top 11. Mercedes-Benz S150. 2014 a 2020. Nosso vice-campeão é um carro que representa uma obra-prima de redenção. Quando os engenheiros da Mercedes finalmente aprenderam com seus desastres de confiabilidade do início dos anos 2000, eles criaram o Classe S W2022. Isso não era apenas luxo, era a Mercedes provando que ainda podia construir carros dignos da sua herança da estrela de 3 pontas. O motor V8 biturbo de 4,6 litros foi completamente reprojetado, com lições aprendidas com falhas anteriores. Cada componente foi superdimensionado, cada sistema era redundante e cada algoritmo de software foi testado até que a perfeição se tornasse rotina. O sistema de suspensão a ar, que foi completamente redesenhado, apresentava componentes tão robustos que os engenheiros da Mercedes provavelmente se perguntaram se haviam exagerado na solução. O resultado foi uma qualidade de rodagem de carro de luxo que durava centenas de milhares de milhas. O interior representava o luxo alemão em seu auge absoluto, com materiais selecionados pela durabilidade,
em vez de apenas brilho. Os eletrônicos foram projetados para décadas de operação impecável, e a atenção aos detalhes beirava a obsessão. Ser dono de um S550 pós-garantia representa a oportunidade de uma vida em termos de carros de luxo. Você obtém tecnologia de luxo topo de linha da Mercedes que realmente funciona a longo prazo e uma qualidade de construção que restaura a fé na excelência da engenharia alemã. Os custos de manutenção são surpreendentemente razoáveis para um Classe S. Especialistas independentes em Mercedes podem lidar com a maioria dos serviços. A disponibilidade de peças é excelente e os sistemas mecânicos são robustos o suficiente para proporcionar anos de condução de luxo confiável. Top 12 Lexus LS 600L, 2008 a 2015. No topo da nossa lista está o Lexus LS 600L e, honestamente, nada mais chega perto. Este não era apenas o carro de luxo topo de linha da Toyota. Era sua declaração de engenharia de que os carros de luxo podiam ser ambientalmente responsáveis, tecnologicamente avançados e absolutamente inquebráveis. A Toyota não construiu apenas um carro de luxo híbrido. Eles projetaram um manifesto mecânico que redefiniu o que significava a confiabilidade automotiva, enquanto proporcionava experiências de luxo topo de linha. O LS600R foi o auge de décadas da Toyota, aperfeiçoando tanto a construção de carros de luxo quanto a tecnologia híbrida. O sistema híbrido emparelhava um motor V8, naturalmente aspirado com motores elétricos sim, uma configuração tão sofisticada que outros fabricantes ainda estão tentando replicar 15 anos depois. Isso não era tecnologia experimental, era a perfeição pronta para a produção. O sistema de bateria foi projetado para durar a vida útil do veículo, com sistemas de resfriamento tão avançados que a degradação se tornou matematicamente impossível. Os engenheiros da Toyota testaram esses sistemas em condições que fariam os padrões da aviação comercial parecerem casuais. Cada componente foi projetado assumindo que precisaria funcionar perfeitamente por 25 anos. O sistema de controle de clima, o sistema de navegação, os motores dos assentos. Tudo foi construído para sobreviver a décadas de posse de um carro de luxo topo de linha. Aqui está a parte bonita. Possuir um LS 600RL pós-garantia é como descobrir a perfeição automotiva. Você obtém uma eficiência híbrida que envergonha carros modernos, um luxo que rivaliza com a Rolls-Royce e uma confiabilidade que faz outros fabricantes chorarem de inveja. Os valores de revenda permanecem astronômicos, porque compradores informados de carros de luxo entendem que estão adquirindo algo próximo da imortalidade automotiva. Um LS 600RL bem mantido representa o auge absoluto da condução de luxo confiável. Se este mergulho profundo no mundo das máquinas de luxo indestrutíveis mudou a forma como você vê o mercado de carros usados, certifique-se de se inscrever e curtir o vídeo. Somos dedicados a descobrir a história automotiva e os segredos de engenharia que os grandes fabricantes prefeririam manter enterrados. Comece a investir no seu futuro automotivo hoje. Nosso próximo tesouro de segredos de carros será aberto muito em breve.